Hoje, São Paulo foi palco do CNN Talks Infra, Energia para o Futuro. O encontro reuniu autoridades e especialistas para discutir os desafios e as soluções da matriz energética brasileira. As falas da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, foi um dos destaques do evento. O Fabrício Julião a acompanhou e traz os detalhes na reportagem. Vamos ver. Foram dois painéis, um sobre a regulação, a eletrificação, os desafios, tudo que engloba o setor elétrico, e outro sobre ações para a descarbonização e, portanto, o que o Brasil pode mostrar e oferecer de melhor em relação a esse tema. Mas na abertura tivemos a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que falou sobre o papel da estatal nessa transição energética e disse também sobre como a empresa está monitorando as consequências da guerra no Irã. Nesse evento aqui da CNN, Magda disse que a Petrobras está estudando em até 5 anos conseguir autossuficiência do diesel, o que reduziria os impactos ao Brasil de choques externos como o que temos visto com as falas do presidente Donald Trump, os ataques dos Estados Unidos ao Irã e, é claro, o fechamento do Estreito de Hormuz, o local ali por onde perpassa cerca de 20% de tudo que é relacionado aos combustíveis, petróleo bruto inclusive. Portanto, há esse estudo da Petrobras e também em aumentar a previsão no fornecimento de diesel. Essa fala de Magda, ela ocorre inclusive um dia depois que a Petrobras anuncia um aumento de 55% no reajuste, o repasse no preço do querosene da aviação. Vamos ouvir então o que disse a presidente da Petrobras. Nosso plano de negócios fala num aumento de cerca de 300 mil barris por dia de diesel em 5 anos. E nós estamos revendo esse plano nos perguntando se nós podemos chegar a 100% em 5 anos. Essa é uma discussão em primeira mão aqui na CNN, né? Eu não tinha falado isso para ninguém até então, mas é uma questão que nós estamos nos fazendo. Nesse CNN Talks Infra ainda, o futuro da energia, que foi o tema, a presidente da Petrobras, que nós vimos há pouco, Magda Chambriard, também disse que o Brasil está se saindo bem diante do contexto da guerra. Vamos ver. Enquanto país, eu acho que em termos de segurança energética, nós estamos bem, né? Enquanto contribuidores do mundo, né, cerca de mais de 40% do nosso óleo, quase 50% do nosso óleo vai para a Ásia, né? Nós estamos aumentando a produção, esse petróleo vai para a Ásia. No momento que a Ásia deixa de ter a quantidade de petróleo oriunda do Oriente Médio, o Brasil cresce de importância, inclusive para a Ásia, né? Então, eu acho que é por aí. O Brasil está se saindo bem, eu creio que o país está se saindo bem. Gabriel, essa é sem dúvida uma das principais preocupações hoje no governo, né? O impacto da guerra na economia no Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre a fala da Magda Chambriard, se de fato a percepção é essa no mercado, entre os especialistas também, de que o Brasil está até aqui se saindo bem. E essa ideia anterior que a gente trouxe do governo federal, um chamamento aos estados sobre a subvenção do diesel. Perfeito. É muito interessante essa fala da Petrobras. Bom a gente colocar aqui como um ponto principal que, apesar de a Petrobras estar investindo para aumentar a produção de diesel, até mais do que estava antes da guerra, esse é o estudo, pelo menos, que a presidente da Petrobras traz ao CNN Talks de hoje, essa medida é para daqui 5 anos, não vai resolver o problema que a gente está tendo hoje com o custo do diesel mais alto. Mas é um ponto de virada para a companhia que saía da parte de refino alguns anos atrás, ela estava vendendo, por exemplo, refinarias, desativando alguns projetos, reduzindo alguns investimentos e agora dá um cavalo de pau para voltar de vez ao refino, novos investimentos num segmento que, teoricamente, segundo os analistas de mercado, traz menos retorno para a Petrobras do que apenas a exploração de petróleo. Mas parece ser este o caminho que a companhia vai traçar. Até cerca de 2030, investir muito em molécula, em novos combustíveis, em exploração de combustível e a partir daí, talvez uma Petrobras até investindo mais, muito mais, em geração de energia
elétrica, talvez solar, eólica, como já tem algumas plantas, e até eólica offshore com nitrogênio. Essa é a cara da Petrobras. Para analistas de mercado não é boa ideia, porque dá menos dinheiro do que só explorar petróleo, mas estruturalmente para o Brasil é mais segurança energética para o país, que ficou bastante balançado depois dessa insegurança que a gente percebeu vinda da guerra no Oriente Médio. Dá para a gente ter ideia de o quanto sensível é o mercado de energia no mundo a tensões localizadas ali no Oriente Médio, relacionadas à Rússia, Estados Unidos, China e aquela região especificamente. Então, bom negócio para o Brasil, mau negócio para a Petrobras. Alguns analistas até pontuam que a melhor ideia seria atrair refinarias privadas, mais competição para este segmento. Mas com uma Petrobras que se diz disposta a chegar a 100% da demanda brasileira em refino, não vai acontecer. Provavelmente refinarias privadas que pensavam entrar e fazer novos investimentos aqui no Brasil vão ficar com 3 pés atrás, porque vão ter que competir com um diesel, um combustível muitas vezes muito mais competitivo vindo da Petrobras do que das próprias plantas. Quando a gente fala da subvenção, vamos ver ainda quem que vai entrar nessa história. Eu conversei com os importadores de combustíveis, o Tainá, e eles me deram uma listinha dos estados que mais importam combustíveis, ou seja, aqueles que seriam mais impactados por um eventual subsídio à importação do combustível. São eles Maranhão, Paraná, São Paulo e Pernambuco. Dos estados que estão garantidos que vão aderir ao programa do governo federal, só o Paraná desta lista está presente. Muitos ali, por exemplo, na lista de que já aceitou fazer parte deste programa, segundo a Bicom, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, não trabalham com combustível importado. É o caso do Rio Grande do Sul e também de Sergipe. Esses 2 estados foram destaque aqui na conversa que eu tive com os importadores, dizendo que nestes estados tem ou quase nada ou muito pouco de combustível importado, ou seja, os custos seriam ínfimos para a implementação do programa. O problema seria mesmo São Paulo, Pernambuco, Paraná e Maranhão. E dentre estes, alguns que não têm plantas de exploração de petróleo no estado e não ganham royalties de petróleo. São Paulo ganha bastante, é o segundo estado que mais recebe royalties de petróleo. Tem uma compensação porque o petróleo está mais caro, mas mesmo assim vai ser um programa bastante custoso. O programa tem data de validade, vai até maio, 31 de maio, só que se a situação no Oriente Médio se estender, se o governo perceber que o combustível vai continuar caro, ele pode ser estendido por mais 20 dias, segundo o próprio vice-presidente. Então, aguardemos a lista final. Não sei se todos os estados vão aderir, porque realmente é um programa bastante caro para esses entes federativos.